Olá, boa tarde. O nosso trabalho será feito com base no artigo Proteína de Transporte de Membrana, e o grupo é formado pela Bárbara Bianchini, Beatriz Silvério e Marina Cristã. Bom, para começarmos a explicar nosso trabalho, é necessário ter alguns conceitos na cabeça. Dentre eles, o fato de que todos os organismos possuem uma membrana plasmática delimitando suas células, sejam esses organismos eucariotos ou procariotos. Dessa forma, independente seja uma célula animal, vegetal, uma bactéria ou um protozoário, teremos a presença da membrana plasmática. Essa membrana terá como função a permeabilidade seletiva, ou seja, ela vai determinar quem e o que irá entrar e sair da célula. Dessa forma, tentando trazer esse conceito de permeabilidade seletiva para o cotidiano, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos um fazendeiro que cuida de vacas. Essas vacas, elas ficam soltas na fazenda, e a qualquer momento elas podem fugir, ir para a estrada, serem atropeladas e sofrerem qualquer tipo de dano. Pensando em minimizar isto, o fazendeiro cria uma barreira, ou seja, ele vai criar uma cerca impedindo que essas vaquinhas fujam. Mas vamos pensar também que esse mesmo fazendeiro possui um outro animal, como por exemplo um pequeno pincher. Esse pincher ele vai poder entrar e sair pela cerca quando quiser, devido ao seu tamanho, enquanto as vaquinhas vão ficar bem tristes porque ela não vai conseguir sair de dentro da cerca. Outro exemplo que pode ser dado é através da pesca de peixe com rede. Isso porque, dependendo do tamanho da espécie do peixe que queremos pegar, teremos redes com malhas de tamanhos diferentes. Dessa forma, esses dois exemplos vão trazer para nós o exemplo de permeabilidade seletiva. Isso porque alguns animais conseguirão passar enquanto outros não. Tendo em mente o conceito de permeabilidade seletiva, iremos então observar nossa membrana plasmática mais de perto. Dessa forma, iremos perceber que a membrana ela é formada por fosfolipídios, e esses fosfolipídios, eles são todos juntos formando a membrana plasmática. Esses fosfolipídios possuem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, onde a parte hidrofóbica é voltada para o centro da célula, enquanto a parte hidrofílica para fora. Esse é um dos mecanismos da seletividade seletiva também. E, além desses fosfolipídios, a membrana plasmática ela é formada por proteínas. Essas proteínas podem existir de diversos tipos e elas também irão auxiliar na passagem de substâncias, seja do meio externo para o meio interno, como do meio interno para o meio externo. Esse transporte de membrana, ele é muito importante para o nosso organismo, pois caso nós tenhamos uma substância do lado externo da célula e ela passa para o lado interno da célula através de um canal, ou vice-versa, do lado interno para o lado externo, nós vai acarretar um processo denominado de homeostase, ou seja, essa célula irá entrar em equilíbrio dinâmico. E esse é um processo que acontece o tempo todo, e ele ocorre de acordo com as necessidades da célula. Desse modo, pensando sobre esse transporte de substâncias através da membrana, nós devemos pensar que, de um modo geral, esse transporte poderá ser dividido em dois tipos. Caso o transporte não precise de gasto de energia, ele será chamado de transporte passivo. Agora, caso esse transporte precise de um gasto de energia, ou seja, ele precisa gastar ATP para acontecer, ele será denominado de transporte ativo. Dessa forma, pensando em como funciona e como se dá a estrutura desse transporte, a questão principal abordada pelo artigo foi: qual maquinaria química é necessária para a translocação específica de pequenas moléculas de um lado de uma membrana para o outro? Sendo assim, para que eles conseguissem responder essa pergunta, eles utilizaram de um método científico, levando em considerações determinados critérios e ocorrendo de forma bem sistematizada. A partir desse método científico, então, para entender o transporte de membrana, eles realizaram dois estudos distintos. O primeiro estudo, eles separaram todas as partes que compõem a membrana e, consequentemente, o transporte, e estudaram elas de formas isoladas. Enquanto no segundo estudo,
eles tentaram aplicar uma extrapolação de como esse sistema de transporte funcionaria em conjunto. Só que nessa aplicação surge a primeira problemática. Isso porque, ao estudarmos apenas uma única célula isolada, a gente não consegue medir o transporte, por se tratar de uma única célula isolada e não de um sistema como um todo. E isso torna difícil a extrapolação dos estudos já realizados. Assim, relacionando esses estudos ao transporte, eles então mediram tanto a taxa de entrada quanto a taxa de saída de uma determinadas substâncias em diferentes tipos de concentrações, focando no transporte do tipo ativo, ou seja, no transporte que vai acontecer com o gasto de energia, o gasto de ATP. E esse tipo de transporte busca tornar esse processo de entrada e saída mais eficiente. Desse modo, para que podemos tornar esse estudo mais didático e seja mais fácil de compreender, eles dividiram o transporte em 4 etapas. Dessa forma, a primeira etapa vai dizer que o transporte é dado de uma maneira extremamente específica, ou seja, vamos supor que nesse meio, tanto extracelular como intracelular, possa existir três moléculas de substâncias diferentes, que aqui no exemplo está sendo dado através de 3 cores distintas. E vamos supor que essa proteína que vai servir auxiliando no transporte dessas substâncias seja uma proteína que transporte açúcares. Ao primeira molécula de um açúcar X tentar adentrar a molécula, ela vai passar sem o menor problema, enquanto a segunda também vai passar sem o menor problema. Já a terceira molécula de açúcar, dessa outra substância de açúcar, ela não vai conseguir atravessar a membrana através dessa proteína. Isso porque essa proteína é extremamente específica para certos açúcares e o transporte não vai se dar de acordo com o grupo químico, e sim com especificidades. Já a segunda etapa é dada pela quantidade de entrada ou saída de substância, ou seja, nós podemos ter, tanto no meio externo como no meio interno, uma quantidade muito grande de substâncias, mas não é porque teremos essa grande quantidade que ela vai entrar e sair da célula como bem entender. Isso porque acontecerá de acordo com a concentração de fluidos que vai ter nesse meio, e ela só vai passar na quantidade necessária para trazer de volta o equilíbrio celular. Já a terceira etapa é dada da seguinte forma. Ao termos, por exemplo, 2 tipos de substâncias distintas, onde uma vai estar sendo encontrada na parte extracelular, enquanto a outra na parte intracelular, poderá acontecer o seguinte tipo de transporte. Ao termos uma proteína que irá auxiliar nesse transporte, fazendo com que a substância do meio extracelular seja transportada para o meio intracelular, ao mesmo tempo causará a saída dessa substância que está dentro do meio intracelular, fazendo ela sair pela mesma proteína, enquanto a outra entra no meio extracelular. Dependendo do composto produzido nesse organismo, o transporte pela membrana não irá ocorrer. No artigo em questão, eles deram o exemplo do iodoacetato, que quando no meio impediu o transporte pela membrana. Levando em consideração tudo o que foi exposto até agora, devemos pensar que para que ocorra essa interação entre a substância e a proteína responsável pelo seu transporte, de que a proteína deverá se encontrar em lugares específicos na célula, pois a sua localização é muito importante devido à seletividade. Essas proteínas elas podem se encontrar tanto mais externamente na bicamada, como mais internamente, como atravessando a membrana. Assim, essas proteínas elas vão atuar de forma a selecionar, por exemplo, o tamanho das moléculas dessas substâncias a serem transportadas. Além disso, um outro caso que pode acontecer é que, como precisamos de energia para que ocorra esse transporte ativo, ao se liberar esse ATP no meio, essa energia no meio,
acarretará numa mudança ou da substância em questão a ser transportada, ou alterando também a proteína responsável pelo transporte. Então, todo esse processo de forma científica para que a gente possa buscar um resultado, ele é muito importante para que a gente possa entender como o nosso organismo em questão vai funcionar, sobre como vai atuar o equilíbrio no nosso organismo, entre outras coisas. Então, esse foi a apresentação do nosso artigo. Espero que você tenha gostado e compreendido. E a gente tentou trazer de uma maneira mais didática e mais simples para que todo mundo pudesse entender. Muito obrigada e boas férias!